ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo ainda direciona o nosso olhar para a segunda vinda de Cristo. Temos refletido já algumas semanas essa temática. A primeira leitura e o Evangelho nos propõem preparar o caminho para a vinda do Senhor. E essa é a voz do profeta no deserto. É isso que diz a voz do profeta: que o caminho seja preparado. Certamente há muito que ser preparado na vida de cada um de nós, até o encontro com o Senhor Jesus. Na segunda leitura escutamos: o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus, uma nova terra onde habitará a justiça. O que esperamos? Qual é a promessa? É o céu, é a vida eterna. Essa é a promessa. Muitas pessoas se aproximam de Deus por questões materiais, por necessidades humanas, mas a promessa é o céu. A promessa é a vida eterna. Essa é a promessa. E continua: vivendo nessa esperança, na esperança do céu, esforçai-vos para que Ele, Jesus, em sua segunda vinda,
vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Então, temos uma promessa, temos a necessidade de um esforço para alcançar essa promessa. Esforço que então nos coloca habilitados, preparados para o encontro com Cristo. Certa ocasião, perguntaram a Jesus: é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus responde no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 24. Fazei todo esforço possível. Olha, não é algum esforço. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Respondendo então a pergunta que fizeram a Jesus, muitos não entrarão, muitos não receberão e não experimentarão a promessa. Não poucos. Talvez porque muitos não estão dispostos a fazerem esforços, a dedicar-se por essa busca. Dito isso, feita essa introdução aos textos bíblicos de hoje, gostaria de partilhar com vocês trechos de um texto que li, de São Cipriano, do século III. Não é o texto na íntegra, são trechos do texto, mas eu gostaria de partilhar com vocês. Lembremo-nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que Jesus nos ordenou ser rezada diariamente. A oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, rezamos dizendo: seja feita a vossa vontade. Então, lembremos-nos, diz o santo, que rezamos diariamente nos comprometendo com a vontade de Deus e não com a nossa própria vontade. Rezamos diariamente abrindo mão de nossa vontade humana para acolher, para realizar a vontade de Deus em nossa vida. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda. Pedimos que a vontade de Deus seja feita e quando Ele nos chama e nos convida, ou, entre aspas, acrescento, quando chama e convida alguém próximo, alguém que amamos, a deixar este mundo, não obedecemos logo a sua ordem. Rezamos dizendo: seja feita a tua vontade. Mas quando percebemos que a vida, ela vai chegando ao fim, relutamos. E ele continua dizendo: resistimos, relutamos, e quais escravos rebeldes, somos levados cheios de tristeza à presença de Deus. Deus nos faz uma promessa, é a promessa do céu, e precisamos passar pela morte para chegarmos ao céu. E quando ao menos há risco ou possibilidade de que isso aconteça, não nos alegramos, nos entristecemos.
nos desesperamos. E ainda queremos, depois chegar triste diante de Deus, queremos ser honrados com os prêmios celestes. Aqui chegamos de má vontade. Chegamos diante de Deus com má vontade. Não queríamos estar diante de Deus, mas queremos o prêmio da eternidade. Porque rezamos suplicando, venha a nós o vosso reino, se maior desejo e mais forte vontade são servir aqui na terra ao demônio do que reinar com Cristo no céu. Se eu perguntasse aqui, quem tem mais vontade de ficar servindo ao demônio aqui, eu imagino que ninguém levantaria o braço. Mas quando nós preferimos a terra que o céu, quando nós preferimos esse tempo de luta, esse tempo de combate, esse tempo que acaba muitas vezes cedendo ao pecado, esse tempo em que muitas vezes cedemos nossas paixões, cedemos a tantas más inclinações, do que preferir estar na glória de Deus. Por isso diz o santo, preferimos servir ao demônio do que reinar com Cristo. Embora não assumamos isso, mas é verdade o que o santo afirma. E ele continua: não ameis o mundo mais do que o céu. Não ameis o mundo mais do que o céu. Você ama o céu mais do que o mundo? Você consegue hoje amar o céu mais do que o mundo? Se você disser que está preparado para morrer hoje, então talvez possa ser que você ame mais o céu. Mas se você disser, não estou preparado, talvez ame ainda mais o mundo que o céu. Se talvez pensarmos em tantos projetos humanos que temos pela frente, e possamos em nossa oração falar para o Senhor, espera mais um pouquinho. Amamos mais a terra do que o céu. E aqui entra a palavra da liturgia de hoje. Preparai o caminho. Preparai o caminho para esse encontro com Cristo. E nós temos tanto tempo de igreja e parece que continuamos não preparados. E preparemos esse caminho por meio do esforço. Um esforço que precisa fazer com que nosso coração se desprenda das realidades terrenas e seja livre até em relação às pessoas que nós amamos. Não é ausência de amor ter liberdade em relação às pessoas que amamos. Por isso, não ameis mais o mundo que o céu. Não devemos amar o mundo. A verdade é essa: o mundo não deve ser amado, pois ele é passageiro. Não podemos nos prender ao mundo.
fincar raízes no mundo. Quem deseja o céu. O santo continua dizendo: tenhamos íntegro entendimento, fé firme, virtude sólida, preparados para qualquer desígnio de Deus. Vamos fixar. Entendimento íntegro. Eu preciso buscar conhecer, tirar as dúvidas, entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. A partir da sua palavra, a partir do magistério da igreja. Por isso a importância do aprofundamento da fé. Esse é o primeiro elemento que o santo propõe. Íntegro entendimento. Não é achar que sabe. Depois, fé firme, fé sólida. O próprio apóstolo, ele diz: eu creio, mas aumenta a minha fé, porque a minha fé ainda fraqueja. E ele não acreditou no Cristo ressuscitado, proclamado pelos seus irmãos de fé. E por isso diz: creio, mas aumenta a minha fé. Se todos nós estamos aqui, é porque nós cremos, mas talvez a fé ainda seja insuficiente. Entendimento íntegro, fé firme, virtude sólida. O que é a virtude? Hábitos bons. A virtude são hábitos bons repetidos, hábitos bons já conquistados, solidificados. Então, conhecimento, fé e hábitos bons. Esse conjunto de realidades, então, nos prepara para qualquer desígnio de Deus. A alegria ou a tristeza, a conquista ou o fracasso, em algum empreendimento, a saúde ou a doença, a vida ou a morte. Repelindo o pavor da morte, porque nós temos medo da morte. Repelindo o pavor da morte, pensemos na imortalidade que se lhe seguirá. Então, não devemos manter o nosso pensamento na morte, mas o nosso pensamento na eternidade que segue a morte. Focamos na morte quase como um ponto final, e a morte é apenas uma passagem para uma realidade definitiva. Então, foquemos nosso olhar não na passagem, mas foquemos nosso olhar na eternidade. Com isso, manifestamos ser aquilo que acreditamos. Irmãos, importa meditar e pensar com profundidade em que já renunciamos ao mundo e vivemos aqui provisoriamente como peregrinos e hóspedes. Nossa pátria é o paraíso. Muitos dos que amamos lá nos espera. Que prazer estar ali no reino celeste, sem medo da morte, tendo a vida para sempre. Que imensa, inesgotável felicidade. É nessa realidade que nos convida o santo a refletirmos. Mas nós preferimos gastar tempo pensando na morte, pensando no término
e lamentando o término da vida terrena. Que texto precioso, esse texto tão antigo de São Cipriano. Com ele eu gostaria de terminar essas semanas que refletem sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo. E pergunto, como alcançar tanta realização que é o céu, sem estar disposto a se esforçar muito? Como alcançar o céu sem estar disposto a se esforçar? E como se esforçar se nós não estamos convencidos da beleza do céu? Como vamos nos esforçar se nós não estamos convencidos da beleza do céu? E sem convencimento, não há desejo e não há vontade. Eu preciso estar convencido que o céu é o melhor que eu posso buscar. Se eu não estou convencido que o céu é o melhor que eu posso buscar, que é o melhor que me pode acontecer, não tenho desejo, e não tendo desejo, não me esforço. Por que alguém passa anos se dedicando a um pré-vestibular, anos dedicando a um concurso? Porque acredita que é o melhor. E então, não desiste, insiste, se dedica, abre mão de muitas coisas, porque acredita que é o melhor naquele momento. E por uma realidade humana, estamos dispostos a muito mais sacrifício do que estamos dispostos para conquistar o céu. Isso mostra que não temos uma ideia clara sobre o céu. Por isso o santo falava do entendimento. Um entendimento íntegro. Isso quer dizer que rezamos a oração do Pai Nosso, mas não é o que desejamos que aconteça de verdade. Rezamos todos os dias uma mentira, uma nossa mentira. Eu não quero que se faça a vontade de Deus. Eu não quero que venha o reino de Deus para nós, para mim. Mas rezo. Mas não é verdade. Porque eu não quero que aconteça. Porque eu não estou aberto à vontade de Deus. E essa atitude nossa nos ajuda a entender como lidamos mal com a morte. Lidamos mal com a morte porque não temos um entendimento do céu, porque não o desejamos, porque nós não o buscamos. E por isso lidamos mal com a nossa morte e com a morte das pessoas que amamos. Se nós entendêssemos que a morte é o melhor, uma pessoa já fragilizada pela idade ou pela saúde, depois de uma vida piedosa, nós rezaríamos entregando a pessoa a Deus. Mas os familiares não querem nem dizer para o enfermo que ele tem risco de vida. O padre não pode nem ajudar a preparar as pessoas para a morte, porque os familiares não querem que fale de morte. Quantas vezes eu fui impedido
de preparar a pessoa para a morte, porque o familiar não queria que falasse para ele o real estado de sua gravidade na saúde. E deixei de preparar muitas pessoas para a morte. Porque nem se pode falar de morte. Então, nos falta essa esperança do céu. E talvez por isso muitos de nós não conseguimos viver como autênticos cristãos. Então devemos parar de rezar a oração do Pai Nosso? Certamente que não. Devemos rezar sim, mas colocar mais humildade na nossa oração. E humildade significa: seja feita a tua vontade, porque eu não sei o que é melhor para mim, e minha vida está totalmente em tuas mãos, Senhor. Então rezemos, mas rezemos com mais humildade. Rezemos, mas rezemos com mais confiança. E é preciso ter consciência que nós não temos garantia alguma de conquistar o céu, ainda mais sem muito esforço. Rezemos com humildade, rezemos com confiança, abertos à vontade de Deus, e assim rezaremos com fé. E desse modo nossa oração será fecunda. Senão, rezaremos como mentirosos. Rezaremos como inimigos da vontade de Deus. Que Deus nos ajude a ter entendimento íntegro, fé firme, virtude sólida, e nos prepararmos para qualquer desígnio de Deus em nossas vidas. Assim seja.